aí, minha gente, hoje a gente vai falar sobre Audre Lorde. E a gente tá começando por ela porque a diferença dela para Leila Gonzalez é de um ano apenas no nascimento. Antes de eu começar a falar um pouco mais sobre a vida de Audre Lorde, eu queria dizer que ao me debruçar, a estudar mais, a ler mais sobre essa feminista negra, eu tive muita sensação de agonia e liberdade de forma simultânea. A potência que essa mulher foi e as falas dela ecoam até os dias de hoje é tão atemporal e tão necessário que me trouxe essa sensação, essa mistura de que a gente ainda precisa falar mais sobre determinadas coisas. Mas enfim, vamos conhecer um pouco sobre Audre Lorde, porque tudo que ela é, tudo que ela foi, não cabe em um vídeo tão curto como esse. Mas eu vou tentar. Audre Lorde nasceu em Nova York em 18 de fevereiro de 1934 e faleceu em 1992. Os pais dela eram imigrantes caribenhos. Ela foi mãe, escritora, poetisa, lésbica, ativista dos direitos civis nas questões relacionadas ao racismo, feminismo, mulherismo e opressão. O trabalho de Audre Lorde é dentro da perspectiva do liberalismo social. Ela falava muito e acreditava muito que a sexualidade era e tinha uma perspectiva revolucionária. Isso é maravilhoso e necessário. O ativismo de Audre Lorde foi importante e polêmico. Ela acusou o movimento feminista norte-americano, dominado por ativistas brancas, de ignorar a questão racial do problema e por focar nas experiências de mulheres brancas de classe média. Ela insistiu em dizer que as questões de raça, sexualidade, classe e até mesmo saúde influenciava de forma muito específica para cada mulher. A experiência era muito particular para cada mulher e que por conta disso precisava se falar sobre isso com essas especificidades. Olha só, gente, o questionamento do feminismo negro perante esse olhar desse feminismo hegemônico em relação às questões das mulheres negras sempre aconteceu, sempre existiu. E o que eu falo aqui, sempre falei aqui, não é novidade, não é algo inventado por mim ou inventado por outras mulheres que abordam essas temáticas nas redes sociais. A questão é que quando a gente para e vê a perspectiva de Audre Lorde, a gente vê a história dela, o que ela falou, os discursos dela, que eu li quase todos, a gente entende que sempre foi falado sobre isso. Sempre foi colocado como primordial olhar para as particularidades das mulheres negras, que é muito diferente e distinta das mulheres brancas. Como eu disse, o que eu falo aqui, o que eu abordo aqui, não é novidade. É com embasamento teórico. E a Audre Lorde está aí para provar. Ela já falava na década de 80 sobre essas questões. Ela já abordava a necessidade de olhar de forma diferenciada assim para as questões das mulheres pretas. Porque, gente, não é a mesma coisa, as necessidades não são iguais, as questões, as lutas não são iguais, porque as dores não são iguais. A gente precisa lembrar e fixar isso. Em nenhum momento eu quero que vocês interpretem a minha fala de forma muito dura, não é isso. É porque realmente, para mulheres pretas, desde sempre, bem antes de Audre Lorde, a situação sempre foi muito mais difícil. E é por isso que o feminismo hegemônico precisa ter um olhar mais específico para os casos das mulheres pretas. Por isso que hoje existe um feminismo negro que luta e fala sobre essas questões e luta por essas vidas de mulheres pretas. Porque é importante falar sobre isso. Bom, como eu havia dito, no vídeo do canal tem sempre um bônus diferente e no vídeo do Instagram tem sempre um bônus diferente. Eu vou ler pra vocês um discurso de Audre Lorde, parte de discurso de Audre Lorde, no painel Lésbicas e Literatura, da Associação de Língua Modernas em 1977. Muitas vezes penso que preciso dizer as coisas que me parecem mais importantes, verbalizá-las, compartilhá-las, mesmo correndo o risco de que sejam rejeitadas e mal entendidas. Mas além do que qualquer outro efeito, o fato de dizê-las me faz bem. Eu estou aqui como poeta negra lésbica, e sobre o significado de tudo isso repousa o fato de ainda estar viva. Coisas que poderiam não ter sido. Há menos de 2 meses, 2 médicos,
um homem e uma mulher, me disseram que devia fazer uma operação de mama e que as chances de que o tumor fosse maligno estavam entre 60% e 80%. Entre essas palavras e a operação passaram 3 semanas de agonia, em que precisei reorganizar involuntariamente toda a minha vida. A operação já passou e o tumor era benigno. Mas durante essas 3 semanas tive que retornar sobre mim mesma e sobre minha vida com uma severa e urgente lucidez que me deixaram ainda tremendo, mas ainda mais forte. É uma situação com a qual muitas mulheres se deparam, talvez algumas de vocês, hoje. As coisas que experimentei nesse período me ajudaram a compreender muito do que sinto sobre a transformação do silêncio em linguagem e em ação. Ao tomar forçadamente consciência de minha própria mortalidade, do que desejava e queria de minha vida, durasse o que durasse, as propriedades e as omissões brilharam sobre uma luz impiedosa. E do que mais me arrependi foi de meus silêncios. O que me dava tanto medo? Questionar e dizer o que pensava podia provocar dor ou a morte. Mas todas sofremos de tantas maneiras todo o tempo, sem que por isso a dor diminua ou desapareça. A morte não é mais do que o silêncio final. E pode chegar rapidamente, agora mesmo antes de que eu tenha dito o que eu precisava dizer. Esse é o bônus para esse vídeo no canal. Esse discurso foi um dos discursos que mais me trouxe essa angústia e necessidade de liberdade e de falar. O silenciar é muito complicado, o silenciar é lamentável, o silenciar dói. E a responsabilidade de falar perpassa por aí, o saber como falar. Mas calar, esse silêncio sem fim, é muito doloroso. Então que nós mulheres possamos sempre falar o que a gente sente. Que nós mulheres pretas possamos sempre falar o que a gente sente e passa. Que a gente jamais silencie. Que a Audre Lorde sirva de influência positiva e mola propulsora para todas nós. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.